a queda de um avião no interior de São Paulo. Uma tragédia que revela golpes repaginados criados para situações de crise. Uma tragédia que revela como criminosos exploram o desespero e a solidariedade. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 13 de agosto de 2024. Dia em que o Ministério Público de São Paulo investiga perfis falsos suspeitos de aplicar golpes ou divulgar desinformação sobre a queda do avião da Voepaz na cidade de Vinhedo, no interior paulista. Mais de 40 contas de redes sociais foram derrubadas pela promotoria desde sexta-feira, dia em que a aeronave caiu. O avião da Voepaz, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 62 pessoas a bordo. Eram 58 passageiros e 4 tripulantes. Ninguém sobreviveu. Esse foi o acidente aéreo registrado no Brasil com o maior número de vítimas desde 2007. Uma investigação apura o que causou a queda. Para apurar os golpes que estão explorando a tragédia, uma força-tarefa foi montada a partir de uma parceria entre o CyberGaeco, unidade do Ministério Público responsável pela apuração de crimes digitais, e o CyberLab, do Ministério da Justiça. A maioria dos perfis falsos que estão na mira das autoridades foram criados menos de 24 horas depois do desastre aéreo. Os golpistas apelam para a solidariedade de usuários das redes sociais e de plataformas de mensagens. Usam fotos reais das vítimas e se passam por familiares ou amigos delas. Os criminosos geralmente afirmam que estão fazendo uma vaquinha e pedem doação em dinheiro via Pix. Eles dizem que o dinheiro vai ser usado para ajudar a custear caixão, enterro, velório e translado dos corpos. Além de pedir transferências, alguns desses perfis também divulgam jogos de azar. Entre os que tiveram o nome usado indevidamente estão os familiares do comandante Danilo Romano, piloto do avião da Voepaz. Outro exemplo é o da professora de educação física Isabela Santana Pozzuoli. Pelo menos 10 perfis falsos usando fotos dela foram criados por bandidos nos últimos dias. O namorado de Isabela, João Ribeiro, alertou para a situação e disse o seguinte em publicação nas redes sociais: "Deixo essa mensagem no intuito de que todos saibam a pessoa incrível que ela foi e também pedir que denunciem toda e qualquer vaquinha que se refira ao nome dela, solicitando doações de valores. Infelizmente, esse mundo, além de perder uma pessoa maravilhosa, segue repleto de pessoas horríveis." A tragédia gerou não apenas golpes, mas também notícias falsas. Lucas Estevão foi vítima de uma delas. O influenciador que produz conteúdos sobre viagens publicou dias antes da queda do avião um vídeo em que fala sobre como é voar na aeronave ATR-72 da Voepaz, o mesmo modelo da mesma empresa do acidente. Internautas usaram um vídeo para espalhar fake news e dizer para a mãe e para o noivo de Lucas que ele tinha morrido no acidente aéreo. Ele precisou desmentir a própria morte reiteradas vezes e disse o seguinte sobre o caso: "Minha mãe é uma idosa, uma senhora, então muitas vezes acaba sendo mais vulnerável. Se não tivesse com meu noivo, não sei como ela teria ficado." A Voepaz alertou nos seus canais oficiais sobre as tentativas de golpes. A empresa afirmou que é responsável integralmente pelos recursos necessários, como transporte, estadia e demais despesas de todos os familiares das vítimas. O Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, disse na segunda-feira, em entrevista a jornalistas, que os autores dos golpes serão severamente punidos e vão responder por estelionato. Mas os laboratórios estão trabalhando em conjunto para a identificação dessas pessoas e que serão rigorosamente punidos, porque, de fato, aproveitando-se de situações trágicas como essa, as pessoas utilizarem esses meios criminosos vão merecer, da parte do Ministério Público, que vai ser pedido à Justiça, todo o rigor na punição. Tragédias costumam ser terreno fértil para golpes e desinformação. Um exemplo recente aconteceu no Rio Grande do Sul. Enquanto a população do estado sofria com os efeitos das enchentes que assolaram a maioria das cidades gaúchas entre abril e maio, golpes se proliferaram afetando doadores e também o acesso ao socorro.
Agentes da Defesa Civil de Eldorado do Sul, por exemplo, foram alvos de uma operação do Ministério Público por desvio de recursos doados para beneficiar eleitores de pré-candidatos da cidade. A maioria dos agentes pretendia concorrer nas eleições municipais. Outro tipo de golpe durante a tragédia no estado envolveu fraudes em chaves Pix, da qual até o governo estadual foi vítima. Ou seja, não é a primeira vez que golpistas se aproveitam de situações de crise. Essas fraudes que a gente descreveu também não são novas. Muitas foram usadas durante a pandemia de Covid-19. Na emergência sanitária, criminosos também fraudaram auxílio cidadão, promoveram um falso pagamento extra de Bolsa Família, entre outros. Caio Rocha, diretor de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, disse no site da empresa que isso é comum. Frequentemente, os fraudadores aplicam golpes nos momentos de comoção pública, usando os mesmos métodos e técnicas, só repaginando alguns deles. Segundo Caio Rocha, o desespero das vítimas, a urgência de ajuda e a mobilização da sociedade criam um cenário favorável para o criminoso explorar. Os golpistas se aproveitam da solidariedade das pessoas para cometer crimes, segundo o professor de informática da Universidade Federal do Espírito Santo, Rodolfo Vilaça, disse para o site Folha Vitória. Ele explicou como os criminosos se beneficiam de situações de crise. Explora-se muito a questão da urgência e do voluntarismo das pessoas. Geralmente você cria uma situação em que diz que precisa de ajuda para comprar um caixão para um velório, aí as pessoas se comovem e querem ajudar. A questão de explorar a urgência é justamente para que as pessoas não tenham tempo de checar a veracidade, pensar sobre o que elas estão ajudando, verificar o destino de um Pix, esse tipo de coisa. Como a gente já disse antes, depois de identificados, os golpistas que exploraram a queda do avião da Voipaz devem responder por estelionato, o famoso crime 171 do Código Penal. Esse tipo de crime cresceu 8,2% em um ano no Brasil e já supera o número de roubos. Quase 2 milhões de pessoas foram vítimas de algum golpe em 2023, principalmente de fraudes virtuais. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, publicação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que compila os principais dados sobre a criminalidade no país. Desde 2018, o número de estelionatos cresceu 360% no Brasil, mas essa realidade não é restrita ao país. De acordo com os pesquisadores do Fórum, a modalidade está em alta no mundo todo. A lucratividade que esse tipo de crime permite já desperta o interesse de cartéis mexicanos e de organizações criminosas como o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o CV, o Comando Vermelho. Uma das explicações para o aumento dos crimes de estelionato no Brasil foi a tipificação recente, em 2021, do crime de fraude eletrônica no Código Penal. Esse crime trata especificamente dos casos cometidos com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro, induzido ao erro via redes sociais. O outro motivo é a pandemia de Covid-19, que reconfigurou o modus operandi dos crimes por causa do isolamento social. Com isso, estelionatos e golpes virtuais cresceram. São golpes aplicados por meio de aplicativos de mensagem, redes sociais ou ligações com bandidos se passando por funcionários de bancos, por exemplo. O pesquisador Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse para o Nexo que, com as tecnologias disponíveis, como celulares, aplicativos de mensagem, redes sociais e aplicativos de banco, a interação face a face, o contato pessoal, algo que sempre marcou os crimes patrimoniais, não precisa mais ocorrer, o que facilita e barateia a ação criminosa. Uma pesquisa do Datafolha e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada na segunda-feira, revela um pouco mais sobre o aumento de casos de crimes de estelionato. Mais de 4.600 pessoas são alvos de tentativa de golpe no Brasil a cada hora. O levantamento teve 2.508 entrevistados em todas as regiões do país entre os dias 11 e 17 de junho. Para identificar contas falsas e evitar fraudes durante situações de crise, é importante prestar atenção às datas e à quantidade de postagens. Perfis fakes costumam ter poucas publicações no feed e geralmente são apenas publicações recentes. É preciso também ficar atento aos comentários que estão em cada postagem. Se você identificar um perfil falso, denuncie para a rede social. Só as plataformas podem derrubar contas fakes, mas elas só analisam perfis denunciados. O Durma com Essa volta já.
A extração de metais destinados à transição energética tem deflagrado conflitos sociais e ambientais no país. Os principais atingidos são agricultores, indígenas e quilombolas. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem o clima entre seus temas de cobertura. Mariana, explica pra gente o que são os minerais de transição e quais são os tipos de conflitos que eles geram. Os minerais de transição são as matérias-primas minerais consideradas necessárias para a produção de mercadorias ligadas à transição energética, como placas solares, turbinas eólicas e baterias para carros elétricos. Os mais conhecidos são o alumínio, a cassiterita, o estanho, o cobalto, o cobre, o cromo, o lítio, o manganês, o nióbio, o níquel e a prata. Uma pesquisa publicada em julho pelo Observatório dos Conflitos da Mineração e que contou com a participação de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou, com base em dados da Agência Nacional de Mineração, que a exploração dos minerais de transição cresceu 39% em valores reais no Brasil de 2013 a 2022. O crescimento desse tipo de extração também gerou conflitos, que hoje envolvem disputas por terra, água ou minérios, têm relação com questões trabalhistas, são desencadeados por problemas de saúde pública ou mobilizam o judiciário. Os estados do Pará e de Minas Gerais, onde a mineração é tradicional, concentraram juntos 66,7% dos conflitos registrados pelo Observatório dos Conflitos da Mineração entre 2020 e 2023. Os principais atingidos por essas disputas são pequenos proprietários rurais, trabalhadores, indígenas e outras populações tradicionais, enquanto mineradoras internacionais e nacionais, principalmente as de médio porte, são as maiores violadoras. Eu conversei com um dos autores do estudo, o Luiz Jardim Vanderlei, que é professor na Universidade Federal Fluminense e coordenador do Observatório dos Conflitos em Mineração no Brasil, sobre o que esses dados indicam e como a exploração dos minerais de transição no Brasil se insere num contexto global. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Vem cá, você já conhece os cursos do Nexo? Tem aulas sobre como fazer e ler gráficos com a mentoria do Gabriel Zanlorenzi, o nosso editor de gráficos, e sobre como escrever com mais clareza, com o editor-chefe Conrado Corsaletti, que você conhece aqui do Durma. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. E dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Da profusão de golpes após a queda do avião em Vinhedo aos conflitos gerados pela transição energética, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Suzana Souza, colaboração de Isadora Rupp, participação de Mariana Vick, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Lucas Neopman, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!